Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ping Pod. Hoje estamos aqui com a professora Nelma. Professora Nelma, eu queria que a senhora se apresentasse, falasse seu currículo acadêmico. Olá, eu sou a professora Nelma, Josnelma Ferreira Rolande, sou graduada em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas, mestrado em Ciências Sociais. Durante a graduação e mestrado sempre trabalhei com povos indígenas, com etnologia indígena, mais especificamente com ornamentação corporal, pintura corporal, mais essa questão, construção do corpo entre os povos indígenas e mais especificamente o povo Canela, que estão localizados no município de Fernando Falcão. Certo. O que levou a senhora a seguir por esse caminho indígena, assim por dizer? É interessante como é que eu chego aos povos indígenas, porque minha graduação era em arte, em 2003 eu trabalhava em um museu e até então eu não sabia sobre o que eu ia pesquisar dentro da graduação. E aí nesse museu eu participei de uma formação que era para monitoria nesse museu, onde tinha um estande que era específico sobre povos indígenas do Maranhão. E aí nessa formação uma professora da UEMA chamada Barivânia, ela levou dois indígenas, um Guajajara e um Canela para essa formação, onde a gente pôde dialogar com esses povos, com esse Guajajara e esse Canela. E aí foi interessante porque eles estavam pintados. E aí um disse assim, falou sobre a pintura, e ele disse, nós pinta não é porque nós vai para a guerra, a gente também se pinta. E aí essa fala me chamou a atenção e naquele dia eu disse, a partir de hoje eu vou pesquisar sobre povos indígenas. Então desde 2003 que eu comecei a pesquisar sobre povos indígenas. E aí somente em 2005 eu comecei a ler sobre povos indígenas em 2003, mas só em 2005 que eu fui a primeira vez para a aldeia. Desde então até hoje eu faço pesquisa nessa área com povos indígenas. Interessante. Bom, agora vou começar com as perguntas. A primeira é, professora Nelma, como poderia explicar a finalidade do NEABI? Tá. O que é o NEABI? O NEABI ele é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que existem em todos os IFES, na verdade é para existir, né? Em todos os institutos federais, e é um núcleo que se debruça sobre a questão indígena, sobre a questão afro-brasileira, e aí um núcleo de pesquisa, de estudos e de pesquisa que buscam valorizar a cultura desses povos, né? E aí o núcleo ele é formado por estudantes, por professores que têm interesse por essa área, e aí tá discutindo determinados temas dentro dos institutos federais, discutir o tema do racismo, da questão indígena. Então o núcleo ele tem essa finalidade, né, de estar trabalhando essas questões dentro dos institutos e de estar fazendo pesquisa. O núcleo ele não é um núcleo para eventos, não, isso não. É um núcleo de estudos e de pesquisa. Isso tem que se deixar bem claro, porque às vezes os institutos eles acham que o NEABI é um núcleo para eventos, para fazer eventos no Dia da Consciência Negra, fazer eventos no dia do Índio. Não, pelo contrário, o núcleo é para discutir essas questões. Sim, e como que o aluno ou a aluna faz para poder entrar no NEABI? O NEABI ele é um núcleo aberto para a participação de quem tem interesse pelo assunto, né, pelo tema. Então, geralmente nós temos encontros quinzenais. Na verdade, esse semestre foi mais apertado e aí quase nós não nos encontramos. Mas agora a ideia é fortalecer o núcleo, né? Depois dessa viagem para o Rio de Janeiro, para Campos dos Goytacazes, no evento nacional, eu digo que nós voltamos mais fortalecidos. Então, o NEABI parece mais forte atualmente. E aí é um núcleo aberto. Basta o aluno chegar e dizer, professor, e participar das reuniões, participar dos debates. E aí tem muita leitura, né? Se investe na leitura, na pesquisa, né? E é isso. Bom. Professora Nelma, continuando com as perguntas, mas no Brasil não existe raça pura. Não somos todos misturados? Mas toda mistura tem sua especificidade, né? E aí, claro que no Brasil não existe uma raça pura, mas é evidente, na verdade, é evidente como... Vamos pausar isso aqui.
E aí, quando a gente pensa na mistura, né, somos todos misturados, a gente acha que a mistura foi algo harmônico, né? Mas na verdade não existiu uma harmonia nessa miscigenação. O processo de miscigenação, pelo contrário, ele é muito doloroso. E aí basta a gente entender onde estão os povos indígenas nesse contexto de miscigenação, onde estão os povos que foram escravizados, para a gente entender que somos miscigenados, mas somos diferentes. E essas diferenças, elas são gritantes quando o racismo é acionado, não é isso? Quando todo o preconceito é acionado. Então, a gente tem um racismo voltado para pessoas de pele escura, para os negros, né? E aí a tonalidade da pele vai indicar também o grau de racismo. A gente tem um preconceito acirrado aos povos indígenas, então, mesmo miscigenado, a diferença é muito perceptível, entendeu? Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Dentro de uma miscigenação, existe um processo de miscigenação onde é evidente a diferença. Somos diferentes máquinas, mas o mesmo Windows, tipo, a mesma programação é instalada. Nos batendo. Tá. Agora, outra pergunta. Se somos todos iguais, por que então cotas raciais? Por que não melhorar a educação? Tá. Lembra da pergunta anterior que eu disse que nós não somos todos iguais? Certo. Primeiro começa aí. Verdade. Nós não somos todos iguais. Nós somos diferentes. E é justamente por conta dessa diferença de como os negros foram tratados ao longo da história do Brasil que existe a importância das cotas. A gente tem primeiro que negro não começou a ir na escola no mesmo período que os brancos começaram, então eles já entram em desvantagem, entendeu? Então, historicamente, a gente tem existe uma dívida muito grande com o povo negro, essa é a verdade, entendeu? E aí as cotas, elas são importantes porque elas não digo nem resolvem, mas elas são emergenciais. Nesse momento é preciso a cota, entendeu? A cota, E aí eu lembro, uma vez eu estava numa palestra de uma professora, que eu não lembro o nome dela agora, mas essa discussão sobre cotas sempre vem nesses debates, né? Acho que quando fala em questões étnico-raciais, a pergunta sobre cotas sempre vem. Se é a favor ou não das cotas que tem. E aí as pessoas estão sempre num debate de que as cotas deveriam existir para pessoas de classe baixa, não é isso? Para os pobres, vamos dizer assim. E aí eu lembro que essa professora, num debate, ela dizia assim, queria lembrar o nome da professora, mas eu não consigo lembrar. Ela dizia que pobreza no Brasil tem cor, e ela é preta. Então, isso pode esclarecer muito sobre a importância e a necessidade da cota. Não adianta a gente ficar com o discurso de que deveria ser para pobre, porque a gente sabe que é o pobre no Brasil. Isso é muito, muito notório. A gente vai nas grandes cidades, a gente sabe quem é que está limpando o chão, quem é que está limpando o banheiro. Nessas grandes cidades, geralmente é o povo negro. Então as cotas são importantes, sim. Muitos negros hoje estão na universidade por conta das cotas. Eu já tive muitos alunos que hoje entraram na universidade e tenho orgulho disso tudo. Professora Nelma. Não. Quer perguntar sobre uma... Não sei, depois tu vê o que tu faz com isso. O conceito, o conceito de raça sempre teve muito associado à questão da raça indígena, raça negra, não é isso? Raça... E aí, num conceito em que inferiorizava, existia uma raça superior e outras raças inferiores, não é isso? Mas esse conceito ele já foi, como é que eu posso dizer? Eles têm trabalhado com a ideia de raça humana, né? Na verdade, nós somos uma raça que é a raça humana. Certo. E não existe uma hierarquia desse conceito, entendeu? De pensar que existe uma raça inferior e uma raça superior. Na verdade, somos todos iguais, somos todos ali que somos... Não, somos todos diferentes. Não falando igual, você. Somos todos diferentes e acho que o respeito a essa diferença que é importante, entendeu? Porque se a gente cai no discurso de que somos todos iguais, a gente esquece da diferença. E acho que a diferença é importante nesse contexto todo. E respeitar essa diferença, sabe? E entender que somos diferentes. Nós temos que entender isso, não é porque somos diferentes que existem superiores e inferiores. A gente não pode trabalhar com essa ideia, né, de que
existe uma raça superior, que não existe uma raça superior, não. Interessante. Agora, no início de novembro, houve um encontro nacional de NEABIs, né, dos institutos federais, e aí nós estávamos do Maranhão, foram 2 ônibus, com o campo Buriticupu e Santinês foram em um ônibus, e Maracanã foram em outro ônibus. Então, a maior delegação que tinha era do Maranhão. O evento ele praticamente se sustentou com a delegação do Maranhão. E aí, logo no início, houve alguns ataques racistas, né, racistas aos alunos, mas entendam que o que houve no Rio não é uma parte... No Rio, quando eu falo Campos dos Goitacazes, foi a cidade onde aconteceu o evento. Certo. Não necessariamente aquilo que aconteceu no Rio, em Campos dos Goitacazes, é uma particularidade de Campos dos Goitacazes ou só aconteceria ali, não. Isso acontece em muitos lugares. Essa é a verdade, entendeu? E aí, no primeiro dia, escreveram no ônibus do IFMA, escreveram lá, lave-me, aqui tem água. Se fosse só o lave-me, tudo bem, porque isso a gente faz em qualquer carro que a gente olha sujo por aí. Mas quando a gente, com o complemento, aqui tem água, a gente percebe que é um ataque ao Nordeste, entendeu? Sabe? E como é que as pessoas veem o Nordeste, né? Sempre como um lugar seco, um lugar sem água. Um conhecimento extremamente equivocado sobre o que é o Nordeste, porque o Nordeste não é só seca, não é só isso, né? E aí, além disso, os alunos, eles almoçavam no restaurante, lá em Campos dos Goitacazes, no Campus Centro, que era o IFF Campus Centro, no IF Campus Centro. E lá eles aumentavam a fila do RU, então a fila do RU era gigantesca. Se antes era pequena, com uma delegação do Maranhão, a fila aumentava. E isso com certeza ofendia, né, as pessoas. E em um campus que é extremamente formado por brancos, onde a sua maioria são estudantes brancos, eles vão ficar ofendidos com a nossa negritude numa fila que está esvaziando a cantina deles, né, como eles disseram. Mas, como bem disse o Fabrício de Santinês, nós não estávamos lá para esvaziar a cantina de ninguém, né? E aí a gente percebeu os olhares, os estudantes percebiam os olhares, né? E essa coisa, comentários do tipo, é do Maranhão. Quando os alunos estavam dançando, tocando tambor de crioula, fazendo apresentações, dançando no meu boi. E aí você ouviu os comentários, são os macumbeiros do Maranhão. Inclusive, quando alguns estudantes estavam na fila, teve um estudante do Campus Centro que fez gesto, batendo nos peitos como se fosse um macaco, sabe? Um gorila. Então, foram coisas que ninguém chegou e falou assim, sabe? Seu preto, seu... Não. Indiretamente, mas fizeram... E era possível os burburinhos, era possível ouvir os burburinhos e toda essa questão. E aí entender também que isso não foi específico porque nós somos negros, não era só porque nós somos negros, mas era porque nós somos negros, nós somos maranhenses, nós somos nordestinos. Então, era uma série de preconceitos ali. Que fizeram esses estudantes reagirem dessa forma. Mas é claro que nós tivemos muito apoio do pessoal de licenciatura em teatro, dos professores, dos alunos do curso de licenciatura em teatro, de alguns professores e alunos do curso de licenciatura em educação física, que estão mais ligados à área das humanas, né? E aí isso foi importante, fortalecer o movimento. E aí, claro, se os estudantes do Campus Centro pensaram que nós íamos ouvir calados, se enganaram, porque nós demos o nosso recado. Então, eu acredito que ficou muito feio para o campus, sabe? Para o Campus Centro, sabe? Porque nós não ouvimos calado, nós reagimos a isso. E isso já deveria ter sido feito há muito tempo, porque dentro do campus muita gente sofre de preconceito, entendeu? Mas aí, às vezes, é preciso vir de fora a visita, né? A visita é ofendida. E aí, quando a visita é ofendida, a visita fala, né? A visita grita. E aí nós gritamos. Só que também foi importante, eu digo que tudo isso que os alunos passaram, que eu não queria que meus alunos passassem, claro, né? Mas eu digo que teve seu lado positivo. Positivo no sentido de que foi o momento que eles afirmaram sua negritude, afirmaram sua nordestinidade, sabe? Somos isso. Somos negros, somos macumbeiros, somos... E isso é importante, essa afirmação da identidade. Por isso que eu digo que quando nós viemos do evento do Rio, né, a BI no campus Buriticupu, ele está mais fortalecido. Está mais fortalecido porque uma coisa é eu conversar com meus alunos sobre racismo e dizer isso todos os dias em sala de aula. Outra coisa é eles sentirem na pele. E aí quando você sente na pele, você quer brigar contra isso, você quer lutar contra isso.
E eles não estavam sozinhos nessa luta. E isso foi importante, não estar sozinho. E eu considero, eu digo para os estudantes, e acredito que todo maranhense que estava no evento não se arrepende nem um segundo, nem um minuto, nem uma hora de estar ali. Acho que a nossa presença foi importante para o Maranhão e para o Campus Centro, que aprendeu muita coisa, sabe? Eles nunca mais vão esquecer do Maranhão, isso é fato. Tá lá escrito na testa. Exatamente. Acho que é isso, né? O convite do Rian para estar aqui conversando com ele sobre racismo. Acho que a conversa foi curta, né? Poderia... Professora, agora estamos encerrando. Eu queria que a senhora desse uma palavrinha, falasse o que achou. Eu gostei muito de ter conversado com o Rian. Quero agradecer o convite para estar discutindo sobre esse tema. Acho que poderia ser mais longo, né? Mas o nosso tempo é sempre tão corrido. O tempo de quem vai ouvir também é corrido, então as coisas precisam ser muito rápidas. Mas o que eu tenho a dizer é que a luta continua, né? Que nós somos resistentes. E aí quero também deixar um recado para os meus alunos que estavam no INEAB e dizer que eles foram brilhantes na luta. E dizer para todos os estudantes que ouvirem isso que a luta, que a gente deve lutar contra o racismo. Tem uma pergunta que o Rian ia me fazer, é como poderíamos evitar o racismo. Eu disse para ele não fazer porque eu não sei como evitar o racismo. Eu sei como lutar contra o racismo, entendeu? Eu acho que como eu não sou racista, eu não sei como falar sobre isso. Eu sei lutar contra isso. Isso eu sei. E eu acho que é importante nós lutarmos. Tem um trecho de uma música que eu acho que é bem legal, uma música muito bonita. Inclusive, acho que é do Oficina Afro, que é do grupo de São Luís, que ele diz assim: levantar a cabeça, a liberdade eu não posso te dar. Também sofro preconceito, mas nunca deixei de lutar. Tenho a cor da noite e meu cabelo é pinchain. Sou da periferia, nada é fácil para mim. Então, levante a cabeça, liberdade eu não posso te dar. Também sofro preconceito, mas nunca deixei de lutar. Então, a luta é importante, isso é importante. A gente está de cabeça erguida para lutar. Esse é meu recado para a população negra, para os jovens negros que sofrem tanto racismo. Nunca deixar de lutar. Obrigada, Rian. Obrigado, professora Nelma. E, professora Nelma, a senhora vai estar lá no Café Filosófico, né? Que vai ser organizado pelo Núcleo de Humanidades, que vai ir pelo NEAB, que vai acontecer no dia 20, às 4 horas da tarde. Obrigado, professora Nelma. Obrigado a vocês escutarem esse podcast, Ping Pod. Até a próxima.